Olha aqui, ó. Então, na aula passada, eu estava mostrando para vocês as propriedades periódicas, né? Então, só rapidamente aqui, ó. Repassamos o raio atômico e o raio iônico, certo? O raio iônico. Depois nós trabalhamos a energia de ionização. Energia ou potencial, né? Como se chamam de potencial de ionização. Ok? Não lembro se eu cheguei a terminar o potencial, se nós fomos até o final. Seria 19. O nome é Maria Clara. A Maria Clara. Eu sou o Paulo. Muito bem, disso. Tá, e até onde eu fui me dar a última coisa que eu escrevi no potencial da energização. Então tá. Então acho que carece uma referência. Ó, quanto tempo, hein? Quanto tempo nós vamos ver isso? Eu estava com saudade já. Também? Agora, nesse tempo todo, aí, nós dois temos uma mentira, né? Então, meus lindinhos, olha só, a energia de ionização, que é a energia necessária para retirar o elétron. Então, deixa eu só dar mais um toquezinho aqui, ó. Por quê? Porque é uma propriedade importante. Então, por exemplo, ó, o hélio, você sabe, é um gás nobre, né? Que tem apenas o número atômico 2, ele é bem pequenininho. Tá? Então, ele só tem 2 elétrons, né? E vejam, esses 2 elétrons se encontram, eu sempre faço bem juntinho aqui. Aqui, ó. Esses 2 elétrons se encontram na primeira camada do átomo, né? Tá, então você tem que sempre lembrar o seguinte, gente, olha, isso é uma coisa que vai influenciar aqui em várias propriedades, ó. Aqui, ó, entre o núcleo, não esqueça, o núcleo é positivo, né? Em função da presença dos prótons. Entre o núcleo e o elétron, ou os elétrons, existe uma força de atração, né? Ó, força de atração. Isto é, o núcleo fica puxando os elétrons para dentro do átomo. Não é verdade? É verdade. A energia de ionização é exatamente empregada para a gente vencer essa força de atração. Então, vamos chamar aqui, ó. Vamos dizer que aqui, ó, energia de ionização 1 desse elétron aqui. É a força que nós vamos empregar para arrancar o elétron daqui. Mas para quem quer arrancar o elétron daí, coitadinho, tão quietinho, sempre para produzir compostos, né? Substâncias. Não, nós temos que transformar o átomo em íons, então ele não vai reagir. Então vejam, essa primeira energia de ionização será representada assim, ó. Na forma de aqui, ó. O hélio, certo? O hélio é zerado, ó. No início ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Entregando a energia de ionização, ele vai perder o elétron. Portanto, ele vai ficar com a carga mais 1, né? O cátion. E o elétron que está indo embora, ó. Mais o elétron que sai. E aqui no finalzinho vai aparecer o valor da energia de ionização. Tá? Vocês vão olhar aí na internet para mim, quanto é energia de ionização da primeira energia de ionização da
botar o valor real. Eu acho que ontem ele falou fictício. Tá? Ele colocou 2016. Isso. Eu mais ou menos me lembrei, mas eu acho que não é bem esse valor. Deu para mim aí. Vamos trabalhar com o valor real. Quanto? Meu Deus, eu quase acertei. 2.372, qual é a unidade que você está falando aí? Hã? Quilojoules por mol. Ó, vou ficar aqui em cima. Quilojoules por mol. Tá? Então, a cada mol de hélio, para arrancar o elétron, um dos elétrons, o primeiro elétron, vamos dizer assim, nós temos que empregar aquela energia. Tá? E agora, nós vamos retirar o segundo elétron. E aí vocês já vão aí, preparem para mim. Vejam para mim qual é a segunda energia de ionização do hélio. Então, vejam que ele já perdeu o elétron aqui, ó, já é mais um, né? Então, agora eu vou tirar o segundo, ele vai ficar sem elétrons. Vou deixar ele peladinho. Mais 2 e mais o elétron que está indo embora. Aqui eu acho que sobra 5.000 e alguma coisa. Segunda energia de ionização. E aí a segunda? Quem está procurando? Para hoje aí, por favor. Se for possível. Vocês também, né? Pode. Pensar em precisar. Quantos? 5.000? Ó, 5.251 quilojoules por mol. Bom, então aqui cabe, gente, uma análise rápida. Ó. Qual é a análise rápida? Estão vendo que da primeira para a segunda energização houve um aumento, né? Certo? Aumentou a energização. Porque a que se deve isso? Como eu falei para vocês, né? A UFS ela cobra conceito, não tem volta. Tá? Diferentemente do Enem, que cobra a aplicação, né? Então, esse aumento aqui, ó, esse aumento, né, se deve a esse fator aqui, ó. À medida que nós retiramos o primeiro elétron, toda a força de atração se volta no segundo, né? Que já estava lá. Tá? Então, vejam, ó, vamos supor, ó, a força de atração aqui, nesse caso, né, ela está dividida em dois. Ó. Certo? Agora, quando eu tirar um elétron, ela se volta toda. Né? Então, a conclusão que nós temos que tirar é o seguinte, ó. Certo? A energia de ionização, ela aumenta. Eu escrevi tão pequenininho que só os caras vão ficar loucos. Pronto. E aquela vez vocês tinham, vocês lembram, certo? Jogaram fora? Jogaram fora, não? Ó, a energia de ionização aumenta à medida que, vou abreviar o à medida que, tá? À medida que retiramos os elétrons, tá? Então, isso é importante que vocês lembrem.
Então, vejam, ó, se nós tivermos aqui um átomo com 10 elétrons, eu vou ter 10 energias de ionização diferentes. E a cada um que sai, a força de atração sobre os que ficam é bem maior. Então, a medida, né? A energia de ionização aumenta à medida que retiramos os elétrons, né? Vou colocar aqui, ó, aumenta a força de atração sobre eles. Sobre, vou colocar assim, ó, sobre os remanescentes. Remanescentes, né? Assim, remanescentes. Os que sobraram. Não. Só tá legal? Então aí vocês têm a análise. E para saber na tabela periódica, né? Para que lado cresce? Então, olha aqui, ó. Analisando a tabela, eu vou fazer uma tabelinha rapidinho aqui, só para a gente analisar, né? Aqui, ó. Na tabela periódica, essa energia de ionização, vejam, ó, vai ter que juntar coisas assim, né? Olha para cá, quer ver? Bom, esses elétrons, quanto mais próximo do núcleo eles estiverem, mais atraídos eles serão, então mais difícil de tirar, né? Então, quanto menos camadas nós tivermos, maior é a força de atração. A diminuição do número de camadas é para cima, ó. Né? Em cima tem menos camadas. Lembra dos períodos? Ó? 1, 2, 3, 4, vai crescendo de cima para baixo o número de níveis. Então, para cima diminui o número de níveis. Só que os elétrons ficam mais próximos. E mais ainda, ó, vai atrair mais se o núcleo for crescendo. Quanto maior for o núcleo, maior será a força de atração. E o núcleo cresce para a direita. Então, vocês têm essa ordem aqui, ó. A energia de ionização, o potencial de ionização, ele cresce para a direita e para cima. E aí vai estar bem aqui na ponta, esse elemento que eu estou dando como exemplo de vocês, vai estar bem aqui, ó, o L. Eu falei ontem para vocês assim, ó, às vezes a questão, eles dão 3, 4 elementos químicos, você tem que colocar, né, posicionar eles na tabela que eles fornecem, porque está aumentando, diminuindo. Só, a questão é só isso. Ali. Tá. Isso. Eu tirei só. Eu só tinha um. Tá? Só tinha um. Tá? Agora, apareceriam 2 lá se a gente passasse aqui, ó, um traço e pegasse a reaçãozinha global. Que aí eu consideraria esses 2 aqui. Ficaria assim, ó, L0, L mais 2, mais 1 mais 1, vou escrever. Tá? Mas como eu fui tirando 1 de cada vez, então vou escrever. E 1. E 1. Tá? Então tá. Analisada essa propriedade. Vamos à próxima. A próxima propriedade é essa é famosa, a eletronegatividade, né? É uma propriedade muito famosa. A eletronegatividade, ela explica vários fenômenos, né, que nós temos na química. Negatividade. Essa palavra é enorme. A partir de agora eu vou escrever só E. Se não dizer, mas o Paulo está se poupando. É verdade. Verdade não permite mais escrever por extenso eletronegatividade. Tá? Então. Bom, essa é uma propriedade importante também.
ela já foi muito usada nas provas, muito pedida, né? Agora não é tanto. Porque a gente acaba usando que deriva da eletronegatividade, como, por exemplo, as ligações químicas, principalmente a ligação iônica, né? Ela deriva daqui, da eletronegatividade. Bom, o que é eletronegatividade? Ó? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, tá? Então, a gente está repassando aqui, não vou encher vocês de palavras, só vou colocar aqui, ó. É a atração de elétrons. Então, alguns átomos têm a capacidade de atrair mais os elétrons e outros menos. Não é? Então, vamos ver quem é que pode atrair mais elétrons. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica, tá? Deixa eu colocar a tabelinha periódica aqui. E aí nós vamos fazer uma análise. Uma análise, ó. Que é a seguinte, ó. Essa análise vai mostrar o seguinte, presta atenção. É bem fácil. Atrair elétrons, né? Puxar os elétrons para cima. Quem é que vai atrair mais elétrons? Ó, vou colocar dois casos aqui. Vou apagar. Quero que vocês olhem. Um átomo X que tenha, por exemplo, duas camadas, ou um átomo Y que tenha, por exemplo, 5 camadas. Né? E o elétron vai passar por aqui, ó. Lá vem o elétron, atenção. Ó, passou. E o outro vai passar aqui, ó. Qual dos dois átomos vocês acham que tem a maior probabilidade para atrair esse elétron? O átomo pequenininho ou o átomo grandão? Quem vai atrair? Né? Ó, só pensar, gente. É só pensar. O elétron é negativo, não é negativo? Então, ele ser atraído, ele depende do núcleo que é positivo. Então, veja, ó, um átomo pequenininho vai atrair com mais facilidade esse elétron, né? Porque ele vai passar mais próximo do núcleo. É verdade. É verdade. Esse aqui vai passar muito longe do núcleo. Esse tem menor probabilidade de ser atraído. Entenderam? E o que é que pode atrair mais um elétron? Aquele átomo que tiver um núcleo grande, por exemplo. Além de poucas camadas, tem um núcleo grande. E onde é que está isso na tabela periódica? Aqui, ó. O núcleo grande cresce para a direita. Para o número atômico. Menos camadas cresce para cima. Tá vendo? Agora nós temos um detalhe, né? Que são os gases nobres. Os gases nobres não têm capacidade para atrair elétrons, porque eles já têm a última camada completa. Certo? Por isso que o átomo mais eletronegativo está aqui, ó. É o flúor. Tá? E até agora, nesse momento, até cabe a gente colocar aquela ordemzinha de eletronegatividade, né? Mais ou menos, não precisa saber todos, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Depois tem assim, ó, o bromo, o iodo, enxofre, carbono, tá? Fósforo e hidrogênio. Tá? Então, claro, vocês não memorizem, não tem, né? Porque memorizar todos. Mas, pelo menos, os 4 primeiros. Né? Lembrar coisas assim para a prova. O hidrogênio perde em eletronegatividade os outros elementos. Tá? E daí, ó? O que tem a ver isso? E daí é o seguinte, ó. No momento que eu unir flúor e hidrogênio, eu sei que o hidrogênio
Então, tu vai se apresentar como mais positivo e o flúor como mais negativo. Então, é possível determinar, né, a carga de cada átomo pela sua eletronegatividade, por comparação, né? Por comparação. Então, se o hidrogênio é menos eletronegativo do que o flúor, tá? Então o flúor vai agir com a carga negativa e o hidrogênio com a carga positiva. Mas para vocês, ó, isso aqui afeta a ligação química. Tá? Então, no momento que a gente unir, ó, aí vai dar uma ligação covalente, que é o nosso próximo assunto. Ó, no momento que eu unir o flúor com o hidrogênio, a ligação química, isto é, o par de elétrons que une os dois átomos, ele vai estar na molécula, ele vai estar mais próximo do flúor do que do hidrogênio. Por isso que aqui é criado o polo negativo. Muito bom. Isso se deve ao quê? À eletronegatividade. Tá? Então, essa é a aplicação da propriedade. Né? Agora, quando nós temos metais envolvidos, bom, aí então é muito mais fácil. Quer ver? Ó, com metais. Os metais, eu vou pegar metais aqui, ó, do ladinho esquerdo da tabela, tá? Deixa eu ver quem é que eu vou pegar. Eu vou pegar o potássio. O potássio está aqui assim, ó. Então, e vou uni-lo com o flúor. Tá? Então, quando a gente usa metais, bom, aí não tem dúvida nenhuma, né? Ó, o potássio é muito, muito menos eletronegativo do que o flúor. Tá? Então, por exemplo, ó, um fluoreto de potássio tem um íon positivo. Tá? E como ele é um metal, e os metais têm essa característica, ó, eles doam elétrons, certo? Então, na verdade, aqui na ligação, essa é iônica, tá? Nessa ligação, ó, vai acontecer isso aqui, ó. O flúor na cabeça, certo? O potássio, ele vai transferir o seu elétron para o flúor. Tá? Aí entra naquela história de um dá e o outro recebe. Tá? Então, porque agora a ligação é iônica. Aqui não, essa ligação aqui é covalente. Ó. Então, o parzinho de elétrons estará mais para o lado do flúor, por isso que aqui está o polo negativo. Então, é aí que a eletronegatividade vai influenciar. Tá? A oxioamania, já até eles pararam um pouquinho, faz algum tempo que eles pararam de pedir, gente, para colocar os compostos, eu estava assim, ó, vou colocar aqui, ó, HF, né? O KF, F2, certo? E aí eles pediram para colocar esses compostos em ordem crescente, ou decrescente, né? De polaridade. Isto é, baseando-se na eletronegatividade. Certo? Então, vejam só aqui, ó. Vou apresentar aqui para vocês. Ó. Vou apresentar, né? Bom, esses dois primeiros nós já fizemos, ó. Aqui vocês estão vendo, essa ligação é covalente. Então, o par de elétrons está mais próximo do flúor. O flúor atrai mais elétrons. Né? Então, aqui é a carga negativa e aqui é positiva. O KF é iônico. Não tem par de elétrons. Transferência. Senhor. E o F2 são dois átomos iguais. Entendeu? O par de elétrons está bem no meio, ó, entre os dois átomos. Nenhum dos dois é privilegiado. Tá? Então, qual é o que é menos polar? Esse aqui, ó. O F2 é o menos polar. O parzinho está bem no meio. Tá? Depois, ó, vem o HF, que é um pouquinho mais polar.
liderando a polaridade delta. Então é isso aí que entra as ligações que nós vamos utilizar depois, ó. Quer ver? Olha aqui. Essa aqui, ó, é uma ligação covalente apolar. Covalente apolar, porque a diferença de eletronegatividade é zero. Certo? São dois átomos iguais, a diferença é zero. É verdade. Agora aqui, ó, no HF, a ligação é covalente, mas a diferença não é zero. São átomos diferentes. Então, essa aqui, gente, ó, é a que nós vamos chamar de ligação covalente polar. 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 Lembra qual foi a última vez que tomaram uma tão de polar? Mas teve. Mas vai ter tempo. Depois se passar, toma todo. Né? Tudo. Por último, aqui, ó, essa é a ligação iônica. Então, vejam para que serve a eletronegatividade. Para fazer a previsão da ligação química. Então, é aí que vai entrar a nossa eletronegatividade. Bom, mas já que eu estou aqui, né, para a gente não ficar perdendo tempo, ó, vou colocar EN aqui, ó, eletronegatividade. Para o outro lado, então, nós temos um oposto, né? Ó, para o lado que cresce para o lado esquerdo e para baixo. Exatamente o contrário. Para o lado esquerdo, então, tem os átomos com o núcleo menor. Menor núcleo. Mas, em compensação, eu tenho mais camadas. É o contrário da eletronegatividade. Então, para o lado esquerdo, nós temos a eletropositividade. Então, esse EP que eu estou colocando aqui, ó, é a propriedade chamada de eletropositividade. Isso aqui, gente, isso aqui foi uma criação dos livros, né? E o nome da propriedade real é esse aqui, ó, caráter metálico. Tá? Então, para tornar a coisa didática, né? Já que existia a eletronegatividade, alguém teve uma ideia, não. Então, o contrário, vamos chamar de eletropositividade. Só que o nome dessa propriedade não é registrado em lugar nenhum. A propriedade real é caráter metálico. Uma perguntinha daí? Bom, agora as outras propriedades. Eu vou mostrar aqui, mas aí é bem rapidinho, né? Essas três aí. As primeiras são as mais chatinhas de todas. Olha só saber flechinhas. Vamos nessa. Nota direitinho. Perguntem se vocês estão com uma dúvida. Que é isso aí que vocês vão ter na prova da outra. Esse tipo de análise, né? De comparações da propriedade, da ligação. Isso aí você não vai pegar um fato do dia a dia para aplicar a eletronegatividade. Aí, seco na eletronegatividade. Então, para outras propriedades, seria bom que a gente também conhecesse. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Ó, a palavra já diz tudo aqui, ó. Afinidade, né? Com os elétrons. Afinidade eletrônica.
Então, a afinidade eletrônica é a capacidade que o átomo tem de liberar energia, tá? Então, olha aqui, ó. A eletroafinidade é a liberação começa o ano escrevendo bem grande. Termino o ano escrevendo assim. Nem metade da letra que fazendo isso. Por que isso? Porque o braço do verbo vai cansando, né? Ó, isso aqui, ó. Liberação de energia ao adquirir um elétron. Certo? Ao adquirir um elétron. Tá? Então, a energia que vai ser liberada quando um átomo adquire um elétron. Assim, ó, vai aparecer dessa maneira. Por exemplo, ó, o flúor, que é o elemento mais tem maior afinidade eletrônica, quando ele ganha um elétron, esse elétron, para entrar na estrutura, o átomo tem que liberar uma certa quantidade de energia, né? Senão ele não vai ficar lá. Ó. Então, olha aqui, ó. Aí vamos fazer isso aqui, ó. Flúor menos 1. E aqui do lado aparece assim, afinidade eletrônica igual a entenderam a mensagem ali que é para fazer. Né? E diz que passa com o celular na rede social aí, então. Tu quase te recuperou de não ter aparecido várias vezes aqui, tá? Mas, claro, não recuperou. Não fica. A torre, não recuperou. Tá tentando, tá assim, é só um tijolinho. Tá? Essa cabeça aí. Então, vejam, ó. Esta foi a quantidade de energia liberada pelo átomo de flúor quando esse elétron foi incorporado na sua estrutura. Está escrito aqui, ó. Afinidade eletrônica é a liberação de energia, né, ao adquirir, né? Olha que energia. É verdade. E como é que isso aí cresce na tabela? Ó, essa é outra propriedade que os gases nobres não têm, né, gente? E o gás nobre, se bem que isso aí vai mudar, hein? Isso aí vai mudar, porque aquela história de que gases nobres, por exemplo, não formam compostos químicos, já caiu isso aí, né? Então, no ensino médio, principalmente, a gente continua trabalhando com coisas do passado, assim. Em termos de ciência, estão ultrapassadas. Tá? Essa aqui é uma delas. Né? Sei que os gases nobres não se combinam. Claro que se combinam. Tem vários compostos com gases nobres. Até a gente teve questão sobre isso, inclusive. Tá? Mas, para o aluno do ensino médio, eles continuam passando essa ideia. Olha como é que cresce, ó. Nossa, cresce para a direita e para cima. Igual a negatividade. Isso é uma coisa que também alguns, às vezes, cobram, assim, ó, comparação de propriedades. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui no cantinho, ó, aqui nós vimos na aula passada, o raio atômico. Né? O raio atômico. O raio atômico cresce para baixo e para a esquerda. Então, aí eles vão comparando. Ó. Um átomo, por exemplo, tem maior afinidade eletrônica, normalmente, ó, é um átomo pequeno. Tá? Então, à medida que aumenta a afinidade eletrônica, diminui o raio. Tá? Então, tem essas comparações para vocês fazerem, certo? Muito bem, vamos em frente. A outra propriedade
Agora vou desfilar todos até o fim, tá? Outras propriedades, aí são menos votadas, tá? Densidade. Densidade tem a ver com o peso, né? E os físicos não me ouçam, não, densidade não é peso. É peso, tá? Densidade, tá? Tabelinha periódica, os elementos mais pesadinhos, eles estão no centro da tabela, gente. Aqui, ó. Ó, no centro da tabela. E quando eu dei essa matéria aqui para vocês, então eu comentei o seguinte: tem muitas coisas que estão defasadas. Agora há pouco eu até falei isso, tá? E essa aqui é uma delas, sabe por quê? A última vez que mediram a densidade de forma correta, olha aqui, ó, a tabela era assim, ó. Não tinha esse pedaço, esses elementos aqui não haviam sido descobertos. Tá? Agora não, agora já descobriram, está cheinha a tabela. Tá? Então, se falava antigamente, agora pode ser que não seja mais verdade. Sabe por quê? Se dizia assim, ó, os elementos mais densos estão aqui, ó. É o ósmio, o irídio e a platina. Tá? Só que, deixa eu mostrar direito para vocês, não estão me entendendo. Ó, quer ver? Ó, a tabela era assim, ó, quando isso aí foi determinado. Então, aqui, ó, aqui está o ósmio, o irídio e a platina. Só que agora, gente, ó, descobriram os elementos da linha de baixo. E agora? Tem que recalcular tudo, né? Ah, mas agora é só baixar. Não sei, tem que recalcular. Tá? Por isso que as propriedades são muito pouco pedidas nas provas, né? Elas não mostram mais a realidade. A densidade, então, cresce para baixo do centro, certo? Certo, Júlio? Tem que fazer um cartaz e colocar na parede. Mas não precisa ser grande, pode ser uma folha. É uma cartolina, não, é um exagero. Cartolina é assim, ó. Cartolina é para eventos especiais. Né? Folhinha, coisinha simples, até cobrinha. Tá? Mas é bom fazer. Agora vamos ver aqui, ó, a outra propriedade, ó, pontos de fusão e ebulição. Vou trazer para vocês. A propriedade da Unix é decoreba, né? Tem que entrar com isso aí decoradinho, ó. Cresce para cá, cresce para lá. Vocês, da idade que vocês estão, se vocês não conseguirem decorar isso, eu aconselho imediatamente o neurologista. Quando chegar aos 40, vocês estão com zero. Vocês têm capacidade para memorizar isso aqui lá. E é verdade. Vocês podem facilmente memorizar essas coisas aqui. Só sentar e ler. E não ficar, cada leiturinha, vai lá e olha a rede social. Aí não adianta. É verdade? Até porque já olhou tanta rede social até hoje, continua sozinho, então pode ser. Tá? Não tem ninguém para te chamar de meu avô. Tainá, ele tem te chamado de meu avô, Tainá? Ele tem te chamado de meu avô? Tem? Sabe que é mentira isso, né? Sabe que é mentira, né? Não tá. É só uma coisa assim, protocolar, né?
O Ju, ele tem que chamar de namoro também. Ele tem bastante, porque eu vejo as fotinhas na rede social, né? Bem faceirinha, né? Mas sabe que isso é mentira, né? Eu não. Eu sou mentiroso. É mentira, gente. Por quê? Porque outras pessoas também já te chamaram de mamãe. Então alguma coisa está errada. Né? Mentira. Eu vou mentir para ela. Né? Eu já disse aqui para vocês. Né? Ela passa, ela é carinhosa, ela passa me chamando de meu bem. Mas eu sou ouvido porque esqueceu meu nome. Meu bem. Vamos ser realistas. Ó, aqui, ó, no ponto de fusão, no ponto de ebulição, já tem uma discrepância, né? Olha só, nos grupos 1 e 2, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles crescem para cima. Tá? E nos demais grupos, o ponto de fusão e ebulição cresce para baixo. Então, mesmo que já é uma coisa irregular, né? Mas, de qualquer forma, no sentido horizontal, ó, os elementos com maior ponto de fusão e ebulição estão no centro da tabela. Tá? No centro da tabelinha periódica. O tungstênio. O tungstênio tem um ponto de fusão ali de 3.000 graus. Então, por isso que ele era usado nas lâmpadas. Lembra? As lâmpadas que existiam. Lâmpada incandescente. Pegaram essas lâmpadas? Não pegaram nada. Esquentavam pra caramba. Elas estão duras. Era bom para pegar o mosquito e lá em coisa, que encostava ali e caiu duro. Né? Lâmpada LED. Muito bem. Então, agora só para a gente fechar. Ó. A outra propriedade que eu queria colocar para vocês, a gente fechando isso aqui, ó, é essa aqui, ó, a reatividade. Reatividade química. Tá? Aqui praticamente a gente vai trabalhar só com os extremos da tabela periódica. Tá? Eu tenho que fazer um pouquinho maior. Tá? Estava perguntando lá hoje de manhã. Você vai trabalhar no dia do jogo do Brasil? Assim, se eu for convocar, então, vamos ter que trabalhar. É complicado. Já acordou me xingando. Ontem me xingou já. E ontem ela perdeu uma amiga lá. Essa mulher é muito chata. Não tem que ser chata. Gente, eu estava assim, ó. Eu estava ali fazendo minhas coisinhas assim. Depois, fazendo minhas coisinhas. Aí trocaram uma campainha. Só que, sabe, quando toca uma campainha de fita, não tira o dedo, pô, só não. Aí eu abri essa linha, não botar o dedo. Não, era uma coisa. Aí chega, olha para mim assim, diz assim, o senhor não tem um tomate para me emprestar? Não entendi. Eu olhei para ele e entendi. Um tomate que eu quero comer um sanduíche.
seguinte, depois não sabe por que a gente agrita as pessoas, né? Como é que o tomate para comer um sanduíche para bater na casa? Aí, eu disse assim, só um pouquinho. Aí eu fui lá, na carteira, peguei R$10 e vendi para ela. Com R$10 ela compra tomate? Aí ela olhou assim, mas o senhor está me ofendendo assim. Eu não tenho tomate, mas eu tenho dinheiro, né? Não, o senhor está me ofendendo, que absurdo. Eu disse, você acha um absurdo, então? Então tá, então vamos pegar tomate na outra casa. Pronto. Terminou. Ah, vai pro inferno. Mas não é verdade mesmo. Tem coisas que passam. Eu nem com tomate, gente. Porque ela queria comer um sanduíche. Não, não sou o pior vizinho. Não é verdade isso. Né? Ah, mas tem coisas que tiram a gente do sério. O tomate você tira do sério? Tira do sério, sim. Ah, meu, ali, ó. Se caminhar 50, 100 metros, tem 2 fronteiras. Para e compra. Né? Jamais ia bater na casa dele e pedir um tomate. Vai tomar banho. Não, vai vir lá que você toma isso. Não, não queria. Quero saber. Gosto muito, gosto não, não gosto muito, não, não gosto. De amizade com o vizinho. Tem alguns que de repente tu faz amizade, aí fica todo lado se socando na casa da gente. Qual é a conversa que a gente tem com o vizinho, você sabe? Eu já falei aqui para vocês, ó, e é verdade. Não é que eu seja antissocial, não é verdade isso. Não é. Não é. Mas, por exemplo, até alguns concordaram comigo quando eu falei isso. Se eu for sair de casa e ouço barulho no corredor, eu volto. Tá? Eu volto, fico esperando. Tá? Porque aí de manhã cedo, 8 da manhã, tu abre a porta, tá lá o vizinho. Bom dia. Bom dia o quê? Vamos tomar banho. Eu volto, não ando. Então, como eu moro em terra, eu tenho a opção de ir para a garagem por dentro do prédio ou por fora. Então eu analiso. Tá? Então, eu analiso. Eu vou até a porta assim, de entrada e dou uma olhada assim. Se não tem ninguém sentado, sempre tem uma velha lá que às 6 horas da manhã ela senta no banquinho lá no próximo. Aí eu saio por ali. Senão eu vou por dentro. Entendeu? Mas, aqui, ó, enquanto eu falava, eu ia colocando a reatividade química. E vocês viram que tem flecha para tudo quanto é lado. É verdade, sabe por quê? Porque a reatividade química, gente, ela é separada, ó, para metais que estão nessa região e para ametais que estão nesta região. Ó. Então vejam, ó, entre os metais, o mais reativo está nesse pontinho aqui, ó, é o frâncio. Teoricamente, né, porque o frâncio nem existe mais. É um elemento radioativo, né? Só fabricando no laboratório. E entre os ametais, deixa eu apagar esse ametais por isso. Vou colocar assim, ó. Tá? Mais fácil. Ó, e entre os ametais é o flúor. Espero que esse flúor tem todas, né? É verdade. Estou falando na hora ainda, tá? 2 minutinhos? Tá na minha hora já. Tá? Então fechamos essa primeira parte da revisão. Tá? Próxima aula, fala. O hidrogênio, ele é a metal, né? Aqui, ó. Ele entra mais ou menos nessa hora. Tá? O hidrogênio é a metal. E aí, então aí nosso próximo ponto, aí eu vou revisar as ligações químicas, tá? Isso é muito importante. Não pode ficar em casa. Nós vamos ter algum dia de aula que tenha um jogo no Brasil? Não, né?
Tá bem. Beijão pra vocês. Tchau, pessoal de casa aí. Flávio hoje nem falou nada. Eu tô quieto, assistindo a aula. Trabalhou esse plantão? Não, não, eu tô afastado do trabalho, machuquei um ombro. Eu vou para fisioterapia daqui a pouco. Machucou o ombro? Tô velho. Da idade. Machucou, Chega mas para todo mundo. não te atirou por propósito para pegar essa... Não, não, não. Não? Isso é a idade pegando. E a idade chega, você começa a doer. Chega para todo mundo, da idade com dor. Eu aqui ainda estou conservado. Aquela história lá, eu estava no elevador, aí o cachorro praticamente. Sim. Também foi uma missão. Eu estava com dois cachorros e um deles veio e me mordeu na perna. Mas aí é o reflexo, né? É o reflexo. Jamais terá um chute no cachorro. Abre a porta do elevador. E aí o cachorro salta em ti. Ele era um bichinho desse tamanho, assim, ó. A mulher aconteceu. Ele processar nos episódios. Aí eu mostrei para ela. E ela disse: não nos processos que essa vai ter.